Olá, pessoal! Obrigado por escolher assistir a este vídeo de nosso curso sobre orçamento público. Inscreva-se no nosso canal e senta o dedo no like. Você também pode assinar e participar do clube de membros da Inove Treinamentos e ter acesso a vídeos e aulas exclusivas que não estão disponíveis gratuitamente. Com isso, você me ajuda a manter esse canal de informações. Nesta aula, vamos falar e conhecer um pouco mais sobre a classificação programática da despesa sobre ótica dos planos orçamentários vinculados às ações orçamentárias. O plano orçamentário, conhecido pela sigla PO, é uma identificação orçamentária de caráter gerencial, não constante da LOA, vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que tanto a elaboração e execução do orçamento, quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução, ocorram num nível mais detalhado do que a ação, o subtítulo e localizador de gasto. Cabe destacar também que o detalhamento da programação em planos orçamentários não substitui as demais categorias de programação, servindo para desdobramento e detalhamento da produção e entrega das ações orçamentárias, conforme a particularidade de cada setorial, contribuindo para alcançar a produção pretendida para a ação. Os POs são vinculados a uma ocorrência de ação orçamentária, entendida como uma combinação de esfera-unidade orçamentária, função-subfunção, programa e ação. Por consequente, variando qualquer um desses classificadores, o conjunto de POs varia também. Em termos quantitativos, no entanto, os POs de uma ação são válidos quando associados aos seus subtítulos e localizadores de gasto. Ou seja, se uma ação possui POs vinculados, a captação da proposta orçamentária, seja ela física ou financeira, se dará no nível de associação do subtítulo mais o PO. Porém, nota-se que a proposta de dotação para o subtítulo será a soma das propostas do PO associados àquele subtítulo. Já a meta física do subtítulo será captada à parte, pois o produto do PO, em geral, é diferente do produto da ação, impedindo o somatório. O detalhamento da ação em POs é uma ferramenta gerencial e, com exceção de alguns casos, não é obrigatório. Entretanto, para viabilizar a integração entre Sistema Integrado de Orçamento Público e Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, tendo em vista que a formação do Programa de Trabalho Resumido, conhecido como PTRES, no sistema financeiro, é padronizada. Toda ação deve ter, ao menos, um código de plano orçamentário. Por isso, ao ser criada uma ação, o Sistema Integrado de Orçamento Público gera automaticamente o PO 0000, que absorve toda a dotação da ação, caso não haja outros POs. Se a ação possuir vários POs, o órgão setorial tem a possibilidade de remanejar a dotação entre o PO 0000 e os POs específicos, parcialmente ou integralmente. Em se optando por detalhar a ação em POs, devem ser criados os POs específicos, que coexistirão com o PO genérico 0000, que não pode ser excluído do cadastro de ações por ser um requisito do Sistema Integrado de Orçamento Público, ainda que não tenha dotação associada a ele. Ao ser gerado, o PO genérico 0000 receberá no CIOP como título o próprio nome da ação. Posteriormente, se foram criados outros POs na mesma ação, o CIOP adicionará automaticamente ao PO 0000 o sufixo despesas diversas. Por sua vez, os POs específicos terão seu nome atribuído diretamente pelo usuário que os criar, enquanto seu código será gerado automaticamente pelo CIOP, sendo, porém, modificável pelo usuário. Uma observação se faz necessária.
Apesar de ser possível a modificação dos códigos pelo usuário, caso se opte por resgatar o código de um PO utilizado em um exercício anterior, deve-se atentar para o reflexo sobre a série histórica da programação em questão. Dessa forma, é desejável que a utilização de um mesmo código de PO previamente utilizado seja feita para um plano orçamentário que tem o mesmo propósito ou objetivo. No entanto, vale salientar que, nos casos de alteração significativa do escopo ou da finalidade do PO, deve-se criar um PO e não apenas alterar o título e a caracterização do PO atual. Abordemos agora os usos do plano orçamentário, dos PO. Não há uma lista exaustiva dos casos em que os POs podem ser utilizados. Seu uso pode ocorrer, sempre que for necessário, desdobramento ou detalhamento das ações orçamentárias, conforme a particularidade de cada órgão setorial, ressaltando que os POs devem contribuir para alcançar a entrega final pretendida para a ação. Vale ressaltar que o PO não pode ser utilizado para indicar a localização do gasto em substituição ao subtítulo da ação. Também é importante destacar que cabe aos órgãos setoriais avaliarem o desdobramento das ações em POs para melhor transparecer e comunicar a realização de despesas, como, por exemplo, a identificação de despesas destinadas às agendas transversais e multissetoriais, ou as prioridades e metas, ou os gastos relacionados à conservação e recuperação de ativos da União, que visam manter sua capacidade operacional. Isto posto, vejamos a seguir as situações em que os POs são comumente usados. O PO, Produção Pública Intermediária, pode identificar a geração de produtos ou serviços intermediários, ou a aquisição de insumos utilizados na geração do bem ou serviço final da ação orçamentária. O PO, Detalhamento da Produção Finalística, pode detalhar as entregas de bens ou serviços finais da ação orçamentária quando a falta de clareza da produção pública da ação não puder ser solucionada por seu redesenho ou desmembramento. O PO, Acompanhamento de Projetos, representam as fases de um projeto cujo andamento se pretende acompanhar mais detalhadamente, ou grupos de projetos semelhantes abrangidos por uma mesma ação orçamentária. O PO, Funcionamento de Estruturas Administrativas, pode ser utilizado para identificar, desde a proposta orçamentária, os recursos destinados para despesas de manutenção e funcionamento das unidades. Tais casos ocorrem preferencialmente para o detalhamento da ação 2000, administração da unidade, ou alguma denominação equivalente. O PO reservado é uma categoria de POs que foi criada com o intuito de contemplar, nas ações orçamentárias, um conjunto específico de despesas, e o título deve corresponder ao conjunto de despesas em questão, de acordo com a relação disponibilizada pelo Sistema Integrado de Orçamento Público quando de sua criação. O PO reservado possui código, título, caracterização, produto e unidade de medidas padronizados, e esses atributos somente podem ser alterados diretamente pela Secretaria de Orçamento Federal, não sendo possível, portanto, sua modificação pelos órgãos ou unidades orçamentárias diretamente. O PO padronizado é uma categoria criada para atender às ações orçamentárias padronizadas da União, que contemplam despesas de caráter obrigatório, tais como pessoal ativo, inativo e pensionistas, contribuição patronal para o Plano de Seguridade Social do servidor, dotações centralizadas, sentenças judiciais e precatórios, acordos e decisões judiciais ou administrativas, para com os planos de previdência privada, benefício aos servidores civis, empregados, militares, seus dependentes,
Fundo Constitucional do Distrito Federal, pagamento de indenizações, benefícios e pensões indenizatórias de caráter especiais, benefícios previdenciários, abono, seguro-desemprego, benefícios assistenciais do Sistema Único de Assistência Social, complementação ao Fundeb e transferência aos entes subnacionais. Nas ações padronizadas da União, uma vez criados, os POs padronizados são replicados em todas as ocorrências da ação. Entretanto, nessas ações, também é possível criar um PO específico. Nesse caso, ele não será replicado para as demais ocorrências da ação. PO apresentado ou apresentando informação geográfica. Esse PO contém informações geográficas, assim como ocorre com seu uso para identificação dos recursos destinados ao funcionamento de unidades administrativas descentralizadas. Porém, não poderá ser utilizado para indicar a localização do gasto em substituição ao subtítulo da ação. Em 2013, os subtítulos padronizados constantes do CIOP estavam já associados aos códigos de localidade utilizados pelo IBGE e, desta maneira, contribuem para que as despesas constantes do orçamento possam ser regionalizadas, permitindo averiguar eventuais distorções alocativas ou possibilidades de aprimoramento dos gastos públicos. O PO, por sua vez, é uma identificação orçamentária de caráter gerencial que não integra a lei orçamentária anual. Dessa forma, repise-se que, apesar da discriminação por PO poder trazer clareza, explicitando a localização da despesa, seu uso para esse fim não deve substituir o papel do subtítulo. Nessa linha, além de contrário à metodologia estabelecida, a eventual não utilização do subtítulo apropriado acaba por prejudicar a transparência, pois os POs não apresentam nenhum tipo de padronização por localização e variam a depender do órgão ou da ação. Portanto, entende-se que o plano orçamentário poderá conter informações geográficas, porém seu uso deve estar atrelado ao uso dos localizadores mais específicos possíveis, analisando cada caso em concreto, podendo ser incluído localizadores regionais, estaduais ou municipais. Eventual detalhamento a nível de plano orçamentário, como desmembramento, detalhamento da produção ou dos resultados da ação orçamentária, pode ser utilizado, desde que seu uso não substitua o subtítulo, nem a custo do uso indiscriminado do subtítulo nacional. Identificação da despesa destinada a públicos específicos. Esses POs também podem ser utilizados para identificar despesas destinadas a públicos específicos ou a qualificação da ação pública na oferta de uma política universal ou setorial, como, por exemplo, a implementação de políticas de atenção à saúde da pessoa idosa ou para a primeira infância. Nesse caso, torna-se possível destacar públicos beneficiados por políticas públicas, dando clareza para o combate às desigualdades sociais e regionais no orçamento público. Quanto aos atributos dos planos orçamentários, então podemos destacar o código, que é a identificação alfanumérica de 4 posições, criadas automaticamente pelo sistema CIOP e modificável pelo usuário, o título, que é o texto que identifica o plano orçamentário de forma resumida, devendo ser claro e refletir a finalidade do plano orçamentário, mantendo a aderência lógica com seu papel de desdobramento ou detalhamento da produção ou entrega da ação orçamentária. E como caracterização, traz a descrição detalhada do que será feito no âmbito do plano orçamentário. Já sob ótica de produto intermediário, indica o bem ou serviço gerado pelo plano orçamentário. Sua unidade de medida é padrão utilizado para mensurar o produto do plano orçamentário. A unidade responsável é a unidade administrativa pela qual a execução do plano orçamentário se dará.
O PO de origem, por sua vez, é um campo que estabelece a relação entre as ações e os planos orçamentários de diferentes exercícios, visando identificar fusões, desmembramentos e transformações de ações realizadas no exercício. É possível que um PO esteja correlacionado a vários POs simultaneamente. Também temos que destacar o marcador de análise da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento. Essa marcação indica que o plano orçamentário contribui ao organismo internacional, tendo sido analisado previamente por esse órgão com uma análise técnica muito bem apurada. Deve, nesse caso, ser informado o documento que autorizou a inclusão da ação ou do plano orçamentário. Quanto aos produtos dos planos orçamentários, de modo geral, temos as seguintes regras. Quando a ação não tiver produto, não é obrigatório que seus PAs tenham produto intermediário, embora a sua inclusão seja recomendada sempre que possível e útil. Já quando a ação tiver produto, é obrigatório que seus POs tenham um produto intermediário. E no caso dos POs reservados, são geralmente criados sem produto. Assim, o campo do CIOP, destinado ao produto PO, fica indisponível. Quanto ao plano orçamentário de origem, que compõe o cadastro de cada plano orçamentário inserido no CIOP, visa estabelecer a relação entre as ações e os POs de diferentes exercícios, indicando fusões, desmembramentos, transformações e alterações na classificação institucional e programática. Desta forma, é imprescindível o preenchimento da informação do plano orçamentário de origem no momento em que for criada a nova ação ou plano orçamentário. Por exemplo, no caso de acontecer uma fusão de duas ações, ou seja, em exercício anterior a ação era desdobrada em duas ações distintas, mas no novo exercício o órgão setorial optou por concentrar suas despesas em uma ação única. Se essa nova ação possuir diversos POs, cada PO deles deverá demonstrar o vínculo com a ação anterior, apontando o PO específico em que ocorriam as despesas anteriormente, ou, não havendo PO específico, apontando o PO genérico 0000 da ação anterior. Ressalto que no caso de uma fusão é necessário apontar todos os POs de origem, sendo permitida a indicação de mais de um PO se for necessário. Agora, se a nova ação possuir apenas o PO genérico 0000, a identificação dos POs de origem deverá ser apenas neste PO, nos mesmos moldes do caso anterior. Nos vemos na próxima aula.